Fala galera, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com esse podcast top, esse projeto massa da LF, beleza? E aí, podcast passado, ó, não tá aparecendo, não, o delay. Podcast passado nós falamos de emagrecimento com essas duas feras aqui, Paulo Gama e Gustavo. Pessoal, e hoje nós vamos falar um pouco de qualidade de sono, beleza? E aí, como de praxe, o Gustavo vai se apresentar e depois o Paulinho vai falar também um pouco dele, da caminhada dele, um pouco dos estudos, dos treinos. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, Gustavão, contigo. Fala, Luizão, tudo tranquilo, cara? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Queria iniciar agradecendo pela oportunidade, né? É sempre um prazer estar disseminando conhecimento aqui para a galera e, claro, espero de alguma forma estar ajudando vocês aí que estão nos assistindo, né? E sempre gerando conteúdo da melhor forma, com sempre, né, um mais fácil entendimento para vocês aí, viu? E aí, galera, boa noite. A gente vai tentar falar de forma simplificada o que seria problemas técnicos aqui, mas o que seria a importância da qualidade do sono, né? No nosso dia a dia, não só em relação à atividade física, né, melhoria de desempenho, mas também para o dia a dia mesmo, para você se tornar uma pessoa melhor, beleza? A gente vai estar falando sobre isso. Pronto, é isso aí. Então, o tema, qualidade de sono. E aí eu vou tentando, já vou abrir as perguntas, pessoal, para dar tempo, né? A gente tentar responder a turma aí que está assistindo. E já vamos falar um pouco da importância da qualidade de sono. E aí, para essa pergunta, eu quero que o Gustavo fale um pouquinho aí da importância da qualidade de sono, meu amigo. Pronto, vamos lá, Luizão. Cara, qualidade de sono, digamos assim, que é algo inegociável, né? Faz total diferença não só em relação a questões de desempenho, mas também em qualidade de vida, né? Então, é como se fosse beber água, né, cara? É algo que todo mundo tem que fazer da forma correta. Então, preze sempre pela sua qualidade de sono, tá? Acho que todo mundo já experimentou, né, as consequências de uma noite mal dormida, né? Fadiga excessiva, tanto quanto física, tanto quanto mental. Então, é algo que realmente faz diferença no dia a dia das pessoas, tá? E quando a gente fala de qualidade de sono, né, a gente tem que entender que é algo multifatorial, tá? Existem diversos fatores, tanto quanto internos, tanto quanto externos, que vão afetar aquilo que é a qualidade do nosso sono, né? E eu acho que, por exemplo, na maioria dos casos dos meus atendimentos, não sei como é que é com o Paulo em relação a isso, mas na maioria dos meus atendimentos, os pacientes que relatam dificuldade em relação a pegar num sono, ou até mesmo a qualidade dele, tá atrelado a esse bichinho aqui, né? O celularzinho, né? O smartphone. E isso, cara, por conta de luminosidade, né? Eu queria, né, já começar fazendo a analogia, perguntando pra ti, Luiz, se tu tem gato em casa, se tu convive com gato, você tem? Tem os dois, viu? Pronto, então você vai entender perfeitamente, né? Eu quero entender essa analogia que você vai fazer. Gato, Pronto, sono. vamos lá. Diga lá, meu jovem. Seguinte, cara, não sei se você já reparou, mas, por exemplo, quando um gato ele tá num ambiente de alta luminosidade, o que que acontece, né? A pupila dele retrai, né? Fecha, fica bem pequenininha. Por quê? Luz é informação, né? E num ambiente com muita luz, isso faz com que não seja necessário uma dilatação de pupila extrema, né? Então, eles retraem a pupila para ter o mínimo de informação daquilo que está transparecendo para eles naquele ambiente, né? E quando é a situação contrária, num ambiente de baixa luminosidade, acontece o quê? Né? Aquela dilatação extrema, né, da pupila do gato. E isso justamente para captar a maior quantidade de luminosidade daquele ambiente que tem só um pouquinho de iluminação, né? Que é justamente para eles entenderem o que está acontecendo, o ambiente em que eles estão ao redor e tudo mais. E o que que isso tem a ver, né, com qualidade de sono, né, cara? Vamos lá. O nosso olho em relação a esse quesito em si, digamos assim, que é bem semelhante, tá? Quando a gente está num ambiente de alta luminosidade, isso faz com que a nossa pupila, ela retraia e fique menor, né? E no ambiente de baixa luminosidade, a nossa pupila também dilata. Lógico que num grau de intensidade muito menor comparado aos gatos, né? A não ser que você esteja drogado, aí a pupila fica daquele jeito. Mas isso é outra conversa, né? E o que que isso gera em relação à questão
de qualidade de sono, né? Essa dilatação barra fechamento de pupila faz com que haja a liberação ou não de um hormônio muito importante no que diz respeito à qualidade de sono, tá? Que é a melatonina, tá? Então, se você, né, chegar próximo do horário de dormir, vai ajeitar o ambiente, que é aquilo que você vai ter o seu sono. Normalmente é no quarto, né? A não ser que você esteja brigado com a mulher, aí você vai dormir no sofá. Dormir lá fora. Só vai nem o Mas sofá. enfim, pronto. Mas enfim, né? Chegou próximo do horário de dormir, tenta baixar aquilo que é o grau de luminosidade de todo o ambiente ao seu redor, para com que essa dilatação aconteça e para que gere, né, aquilo que é a formação do hormônio para auxiliar na nossa qualidade de sono, né? E a maioria das pessoas, né, até eu mesmo sou refém disso, que é o quê? Se deita na cama, primeira coisa que pega é o celularzinho ali para dar uma olhadinha e tudo mais no WhatsApp, enfim. Isso atrapalha muito no que diz respeito à qualidade de sono, tá? E tem uma outra coisinha interessante, né? A maioria das pessoas também tem TV dentro do quarto, né? Cara, se eu te falar que até o conteúdo que você assiste pode atrapalhar na qualidade do teu sono. Você acredita nisso? Até mesmo o que você está assistindo pode atrapalhar, né? A gente tem, digamos assim, diversos conteúdos que a gente pode estar assistindo, normalmente séries, filmes, e dependendo do conteúdo, por exemplo, um filme de guerra, um filme de terror, um filme de autossuspense, faz com que a gente ligue o nosso estado de alerta, né, que é em relação à liberação de alguns hormôniozinhos, né, e esse estado de alerta vai atrapalhar na qualidade do teu sono, tá? Então, não só o ambiente em que você está inserido, mas também aquilo que você está fazendo durante o período próximo ali em relação ao teu sono. Então, hoje o celular, ele atrapalha bastante, né, essa qualidade do sono. Eu tiro por mim, assim. Às vezes eu tenho muita dificuldade de dormir, Sim. mas fico com o celular na cama, tenho uma televisão dentro do meu quarto, gosto de assistir filme de guerra. Tudo que você está dizendo aí, rapaz, eu tenho que repensar. Mas estou aprendendo, né? É um bate-papo bem descontraído, bem legal, estou aprendendo muito, né? E outras dúvidas que eu tenho relacionado à qualidade de sono. Exemplo, estresse. Às vezes você está no dia a dia, estresse, ansiedade, ela atrapalha também, né? Nessa questão do sono. Com certeza. Até em relação à questão do teu dia a dia, a questão do nível de estresse do teu dia, ele vai atrapalhar no teu sono. Normalmente aquela relação de o que é que vai vir amanhã, o que é que eu tenho para fazer amanhã, né? Em vez de fazer você zerar a sua cabeça para que você tenha um momento de relaxamento, você acaba tendo um momento ali de estresse antes de dormir, pensando já no amanhã, pensando no que ainda não aconteceu. Você cria uma tensão, né? Cria uma tensão. E essa tensão com certeza vai atrapalhar o processo de pegar no sono, de chegar no sono mais profundo, e você não vai ter o reparo que é necessário que a gente consegue atingir só com uma boa noite de sono. Exatamente, é um fator muito interessante no que diz respeito, né, a estresse, níveis de ansiedade e tudo mais. Claro que, além do sono, a ansiedade também é multifatorial, né? Existem diversos gatilhos, diversos fatores que vão dar picos de ansiedade, gerar picos de ansiedade. E uma coisa muito importante que o Paulo falou, que é em relação a pensar em algo que ainda não aconteceu, é justamente pela ausência de rotina, né? Falta de cronogramação daquilo que vai ser o seu dia, das suas atividades, seja trabalho, seja treino, o que for, né? Essa ausência de rotina gera um grau de ansiedade que pode sim atrapalhar no teu sono. E tem uma coisa muito interessante que, por exemplo, a dieta proporciona, que é justamente a parte organizacional do teu dia, né? Não é em alimentação de forma específica, mas os horários em que você impõe para fazer desde a sua primeira refeição até a sua última refeição durante o teu dia, cria um cronograma com que faz com que, né, os níveis de ansiedade se deem uma controlada. Até porque, Gusta, normalmente a gente tem horário para acordar, mas nem sempre tem um horário para dormir. A gente vai ali, vai resolvendo as coisas do dia a dia, quando vê, já chegou, passou da meia-noite, você nem saiu da frente do notebook, ainda está fazendo algum trabalho ali, resolvendo alguma coisa que você tem que resolver, né? E acaba atrapalhando esse processo, que aí, no final das contas, tem a luminosidade e ainda tem o fator estresse, ainda tem o fator de que realmente você está pensando no dia posterior. Quem sabe
organizar a sua rotina, ter um horário para ter um sono, ter um horário para acordar, seria já um dos fatores que poderia melhorar a qualidade de sono. Exato. E também esse lance de se programar para outro dia, não é que não é importante se programar para outro dia. Sim, é importante você ter uma programação, mas que talvez você, podendo dar uma dica aqui, externalizando isso, anotando o que você deveria fazer no outro dia, você acaba ficando... Checklist. Você Pode fica, fazer um checklist. você fica mais despreocupado. Opa, esse checklist aqui eu já coloquei meus afazeres do meu dia. Então eu não preciso ficar lembrando, porque já vai estar lá no checklist. Eu não preciso ficar com aquele negócio na minha cabeça o tempo todo. Já chegou alguma vez aí de você tem alguma coisa para fazer no dia após e você acaba sonhando com aquela coisa que você tem que fazer, porque tá tão na sua cabeça que você não consegue ter esse momento de relaxamento. Então aí nós já aprendemos vários fatores, né, que contribuem, que atrapalham o sono. Sim, Né? com certeza. Tem o ambiente, tem o estresse, tem a ansiedade, As ações dentro do ambiente em que você as está ações, a rotina. Então, Exatamente. pessoal, muita gente mesmo tem uma dificuldade de dormir. Eu sou um cara que tenho muita dificuldade para dormir. E o Paulinho aqui falou uma coisa que eu me encaixo. O que é? Eu deito, corpo tá deitado, mas a cabeça tá a mil. Já o que é que eu vou fazer amanhã? Tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Então isso acaba que atrapalhando muito o meu sono, né? E aí é onde às vezes entra uma suplementação que eu tomo, né? Particularmente eu me dou muito bem com a melatonina. Sim. Eu me dou muito bem com a melatonina, que é uma suplementação que ajuda a quem quer dormir, relaxar, né? Com certeza. Então é isso aí. Então, Paulinho, eu joguei aquela pergunta sobre a importância do sono para o Gustavo e eu queria que tu falasse um pouco sobre o psicológico. Sim. Né? Quando a gente está falando de qualidade do sono. Entendeu? Pronto, em relação à parte psicológica, né, da qualidade do sono, como a gente já vem falando, uma questão multifatorial, né? Você, se realmente está em um nível de ansiedade que realmente está atrapalhando o seu dia a dia, está atrapalhando o decorrer do seu dia a dia, e não só isso, está atrapalhando o seu sono, que é o seu período de recuperação, com certeza é interessante, primeiro, buscar realmente ajuda para ver se tem a necessidade de, quem sabe, alguma suplementação, ou, em casos mais extremos, até medicação, que é o que está sendo utilizado muito ultimamente, são os benzodiazepínicos, né? Só que os benzodiazepínicos é meio que uma falsa ilusão do que você teria em relação a uma boa noite de sono. Porque simplesmente você apaga. Você apaga, né? E outro fator é que os benzodiazepínicos meio que não tem uma dosagem que você vai continuar mantendo e ela vai fazendo efeito. É sempre para mais. Você começa ali com 0,25 de um Rivotril, você passa para 0,5, depois você já está em 2 miligramas de Rivotril para poder, de clonazepam, para poder pegar no sono. E aí você vê que atrapalha o seu sono, você não consegue ter um sono que realmente seja proveitoso, e no outro dia ainda tem aquela ressaca, que você ainda está meio grog por causa desses benzodiazepínicos, né? Mas tem algumas suplementações que elas podem ajudar nesse fator, né? Em relação à questão de ser ansiolítica, sem a necessidade de você estar utilizando algum método farmacológico. Dentre as coisas que eu gosto de utilizar, tem algumas nesse Good Night, que seria passiflora, valeriana, cava-cava. Esses ansiolíticos, eles ajudam em relação à diminuição do processo de ansiedade e você consegue até chegar em um nível de sono melhor com a utilização deles. Entendi. Eu já abri as perguntas aqui, pessoal, no bate-papo, estou vendo aqui ao vivo. E aí tem um comentário aqui de uma nutricionista, Amanda Leitão, certo? E ela diz que é importante identificar os nossos gatilhos, né? O autoconhecimento ajuda muito. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho muito interessante esse comentário aí. Um forte abraço, Amanda Leitão, certo? Quero aqui agradecer a todos que estão aqui na live ao vivo com a gente, estão aqui falando. A Ana Perotti falou do pensamento acelerado, que é exatamente essa dificuldade que eu tenho. Eu tento criar um ambiente para dormir, tento tirar o celular, tento desligar a TV, criar realmente aquele ambiente, mas eu deito e aí já fico pensando o que é que eu vou fazer amanhã. Né? E aí isso tem atrapalhado o meu sono. E aí tem aquela questão de você dormir ali 8 horas, dormir bem, tentar acordar, porque se você não
não tiver um sono, um tempo que você precisa, você acorda cansado. Sim. E isso aí compromete o dia todo, né? Exatamente, Conta exatamente. do né? ciclo. Exato. Antes da gente, né, falar de suplementação, medicamento, eu queria deixar claro para todo mundo que está assistindo que qualidade de sono não se compra, tá? Entendam isso que para qualquer eventualidade relacionada a isso, primeiro você tem que melhorar aquilo que é a sua base relacionada ao sono, e aí a partir daí é que entram em relação a fitoterápicos, suplementação, medicamento, e tudo isso é individual, né, no caso, em relação a quantidades, o que se utilizar, né? Então tem que se ter um cuidado muito grande, porque a automedicação hoje em dia é algo muito comum, né? Então, se for fazer algo ou utilizar algo, procure um acompanhamento de um profissional adequado, porque ele vai saber de fato aquilo que precisa ser utilizado e a quantidade com que se precisa ser utilizado. Exatamente. Nós temos 1 hora, pessoal. O Instagram nos proporciona 1 hora. Eu sei que o bate-papo é bem interessante. Nós já abrimos as perguntas. Tem algumas perguntas, mas nós vamos falar o quê? Um pouco da suplementação que pode ajudar a qualidade do sono. Eu conheço vários tipos de suplementações. Valeriana, cava-cava, melatonina, GABA. Então tem vários. O que é que eu quero que vocês façam? Escolham aí o top 3 e a gente pode falar de forma bem simples e objetiva para a galera que está assistindo. Pronto. Cada ponto deles e explicar um pouco. Legal, entendeu? show, legal. Puxa aí teu top 3. Pronto, Puxa aí. digamos assim, vamos por grau de relevância. Fechou? Massa, massa. A melatonina vai Pronto. estar aí. Com certeza. Sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Pra mim, lógico, a gente não vai falar em ordem top 1, top 2, top 3, Sim. né? Porque senão o pessoal, esse aqui é o top 1, vamos utilizar esse aqui. Escolha 3. 3. É, como eu Melatonina, concorda? Melatonina, GABA, 5-HTP. sim. Pronto, a melatonina eu escolhi. Porque assim, eu me dou muito bem com a melatonina. Sim, sim, certo? sim. Tomo. Inclusive, eu me dou muito bem com aquelas em gotas ou sublingual. Né? Sim, sim. E realmente eu tenho assim, um sono tranquilão quando eu uso melatonina. Sim. Agora eu não sei se eu posso ficar usando direto. Às vezes eu tenho esse receio, apesar de ser natural. Diferentemente de um Rivotril, de um clonazepam, Certo. Sim. que aí você acaba aqui ficando viciado. Mas vamos falar, melatonina, Pronto, vamos lá. GABA, Melatonina, é isso? GABA e 5-HTP. 5-HTP. agora com vocês aí. Quer começar pelo GABA? Cara, Uhum. GABA basicamente a gente tem já, né? Só que a gente pode suplementar, mas não necessariamente tem estudos que comprovam que o GABA é totalmente absorvido, por conta que a molécula dele acaba não transpassando a célula ali e não acaba sendo totalmente absorvida. Então seria mais interessante, eu acredito que você estimular a produção de GABA. E uma das coisas que estimula bem a produção de GABA é a taurina, né? O pessoal pensa que a taurina do Red Bull, no final das contas, é para dar energia e não sei o quê. Só que a galera do estudo, a galera que é concurseira, sabe que no final das contas a taurina é boa para melhora de foco. Ele vai ativar GABA, consequentemente o GABA ele tá lá no sistema nervoso central, ele é um neurotransmissor que ele vai diminuir a velocidade das fendas sinápticas, consequentemente tua cabeça vai dar uma relaxada. Exatamente. Tu vai Isso- conseguir, em vez de ter Qual é aquela a suplementação? GABA. GABA ou, no caso, a própria taurina. Taurina. A própria taurina. Você falou uma coisa legal, né? Que normalmente você deita para dormir, o corpo tá cansado, mas a cabeça tá a milhão, né? E isso é justamente em relação a 1 bilhão de informações que tá rolando ali na tua cabeça. E o GABA vai ajudar muito, né? Como o Paulo falou, ele é um neurotransmissor que vai diminuir, digamos assim, a velocidade de decorrimento de informação, né, entre os neurônios. Ou seja, vai dar aquela relaxada, vai dar aquela acalmada, diminui os níveis de ansiedade. E então também é uma suplementação válida, não só para aquilo que é o teu sono em si, mas também para o teu dia a dia, né? Melhora foco. Exatamente. Tem muita gente que tem problema em relação ao sono, mas também tem muito problema relacionado ao estresse do dia a dia, né? Trabalha com público, né? Lidar com um trabalho que afeta muito aquilo que é o teu estresse, os níveis de ansiedade. E digamos assim que tem, duas formas de se suplementar, né, GABA, que é ou você tomando uma quantidade maior
próximo a dormir, né? Que vai ajudar em GABA. relação ao GABA, Do que GABA. vai dar uma acalmada, você vai ter uma indução ao sono de uma forma mais eficiente, mas também você pode fracionar durante o teu dia aquela quantidade que você tomaria para dormir, para justamente você ficar mais calmo, ficar mais relax durante o teu dia, durante as tuas atividades, que normalmente, né, na maioria dos casos, geram transtorno, geram estresse e são duas formas de suplementar, né? Porque GABA em si é cumulativo, né? Não é só você tomar, pum, fez efeito. Ele vai fazer esse efeito, mas ele também tem efeito cumulativo. Então, você dividir durante o teu dia ali, pegar aquela quantidade maior que você utilizaria para dormir e dividir ali a cada 3, 4 horas, isso vai fazer com que você tenha um relaxamento constante. Show de bola. Em relação ao GABA aí, muito bom. E assim, o Paulinho falou uma coisa bem interessante em relação à taurina. A galera aí que tá assistindo, vê o Red Bull, vê aquele touro, eita, aí é pra eu ficar ligadão. Mas não, lê do engano. A taurina, ela é boa para concentração e boa para foco, Sim. e ela é um protetor da cafeína. Sim. Entendeu? Exatamente. Então a cafeína é a que faz com que você fique mais agitado. Às vezes até quem tem ansiedade, ela intensifica, né, um pouco mais. Com certeza. Então a taurina, ela é um protetor da cafeína, certo? E ela é boa para concentração e boa para foco. Com certeza. Não é Porque verdade? a cafeína vai continuar fazendo o trabalho dela de relação à termogênese, mas não vai ter esse efeito que é atrapalhar justamente o seu sono, né? Falando em café aí, todo mundo tá com xícarazinha de café aqui. Todo mundo 7h30 da noite, todo tomando mundo com café, xícarazinha né? de Falando de café. qualidade de sono, rapaz. Atrapalhando o sono, né? Mas vamos lá. Falando um pouco, quando se fala de cafeína e quando se fala da taurina, nós temos um produto na LF Suplementos que é o Fire Flame. E algumas pessoas, pacientes de vocês, conversam ali com a gente na loja e falam: ah, Luiz, eu não sinto tanto aquele negócio do Fire Flame. Mas por quê? Ah, eu tomo só cafeína. Sim. Entendeu? Então o Fire Flame, ele tem a cafeína e tem a taurina. Então a taurina, ela é um protetor da cafeína. que é Você boa não pra sentiu concentração. colateral. Exatamente. É porque a galera, às vezes, toma um suplemento de cafeína e quer sentir aquela animação. Só que, no final das contas, às vezes, o processo da cafeína ali é mais para termogênese, não necessariamente para te deixar ligadão, né? Tu tem que ter do dia a dia, aumento de cortisol, aí depois o cortisol vai baixando, tu tem que ter tudo corretinho. O cortisol aumenta, depois em um certo período ele cai, a melatonina começa a subir, só que a cafeína atrapalha esse processo, a cafeína em excesso, não que a cafeína atrapalhe. A gente pode ali suplementar com cafeína sim, mas sim com as devidas quantidades que você necessita para realmente fazer alguma atividade. Mas se for demais, com certeza vai atrapalhar o sono. Pronto, então, não estou saindo do foco, pessoal. Lembrando que a gente falou do Fire Flame sobre o emagrecimento. Mas como tocaram no assunto da cafeína, que ela pode atrapalhar o nosso sono, falaram de taurina, eu aproveitei para falar do Fire Flame, que é o termogênico mais completo que a gente tem na LF Suplementos, beleza? Então vamos dar continuidade. Falamos do GABA, ficou bem claro. Vamos para o próximo. Melatonina? Deixa eu puxar aqui justamente eu puxei aqui o lance do ciclo circadiano, que é justamente essa questão de alta de cortisol. O cortisol é um hormônio importante também, né? Só que a alta dele, com certeza, vai ter um atrapalho ali na questão do sono profundo, tá certo? E normalmente quando a gente faz algum nível de atividade um pouco mais intenso, ou até a cabeça também tá mais intensa, até antes de você dormir, justamente resolvendo questões de trabalho, alguma coisa do tipo, esse cortisol tende a não baixar, tende a continuar alto, o que vai atrapalhar. E uma das coisas que eu gosto de utilizar para baixar um pouco o nível de cortisol é a ashwagandha. A ashwagandha é muito bom para baixar cortisol, né? Ela tem essa função e no final das contas, com essa regulação do cortisol, o seu ciclo circadiano, no final das contas, fica mais estável e aí você fica pronto para ter a ativação da melatonina ali no horário correto. Ana Perotti aí falando que tá tomando melatonina e 5-HTP. Encaixa aí o GABA, né? Vamos lá. Quanto a isso, né, tem que se ter muito cuidado, tá? Por quê? Cuidado. A junção dos dois. Pronto, Melatonina vamos lá, e Ana 5-HTP. Perotti, em relação a você tomar a melatonina e E o o 5-HTP juntos. Por quê? O 5-HTP, digamos assim, que ele é um precursor de melatonina. E se você já faz o uso da melatonina de forma separada, a junção dos dois pode ocasionar um excesso.
tá? E o excesso, para qualquer coisa, vai fazer mal, tá? Por exemplo, se você tem um excesso de melatonina dentro do teu organismo, isso pode fazer com que piore a qualidade do teu sono. Você acorde indisposto, acorde com enxaqueca. Então, tem que se ter o devido cuidado, tá? Por exemplo, medicamentos ansiolíticos normalmente se tem correlação com melatonina. E quando se vai fazer a suplementação de 5-HTP, tem que se ter muito cuidado com o excesso, tá? Para justamente não ter esses problemas relacionados à piora da qualidade de sono. Exatamente. Se a gente fosse puxar aqui uma lista de, quem sabe, suplementação para você utilizar para começar a melhorar seu sono, eu colocaria ali, tipo, claro que não por ordem de qual é o melhor, mas eu colocaria ali primeiro o triptofano. Triptofano é uma boa, né? Tem no Melaton aqui. Triptofano é prepulsor do 5-HTP, que já pode ser outra suplementação, que por sua vez é prepulsor da serotonina. A serotonina é aquele hormônio do bem-estar, né? Que ele, quando é levado para a glândula pineal, aí ele vai ser prepulsor da melatonina, né? Então, é uma cadeia de processos. No final das contas, eu escolheria sempre o primeiro mais básico. Começaria com triptofano, veria se eu teria alguma melhoria de sono, de qualidade de sono. Veria a questão de também suplementação, quem sabe, com magnésio, vitamina B6, que elas ajudam na transformação do 5-HTP em serotonina. E aí você já vai ter uma melhoria no seu bem-estar, vai ter uma melhoria na sua qualidade de vida. E a partir daí, com o aumento da sua serotonina, você teria, de fato, um aumento na melatonina. Aí, caso você siga essa ordem, triptofano, não deu certo, vai para o 5-HTP, não deu certo, vai já para melatonina, aí você pode ter algum resultado. Mas aí é sempre bem gradativo. É questão de teste, de É um ajuste. passo de cada vez, É um né? passo O de que o cada Paulo vez. falou é muito legal, porque a suplementação de, por exemplo, melatonina tem uma variação muito grande na recomendação de quantidade. Pode ser de 1 miligrama até 20. Então, 1 miligrama pode simplesmente não ser nada para uma pessoa, mas para outra pessoa pode ocasionar, né, melhoras nos efeitos em relação à qualidade de sono. E para outras pessoas precisam ser mais alto, né? Então tem que se ter o devido cuidado. Por quê? Todo excesso vai ocasionar consequências ruins. Isso aí não tenha dúvida, né? Então, ao invés de melhorar a qualidade do seu sono, você pode piorar, né? Você pode acordar indisposto, tanto quanto indisposição física, tanto quanto mental. Isso pode atrapalhar o restante do teu dia como um todo. Rapaz, dá vontade de noite aqui, batendo papo com vocês sobre esse assunto que é tão interessante, né? Mas a gente tem que acelerar. Seguimento. Paramos aqui no GABA ainda, então vamos lá dar continuidade. Quer deixar a melatonina para o último? Quer falar do 5-HTP? Pronto, o 5-HTP a gente meio que destrinchou. Já destrinchou, Deu uma né? Ele é um destrinchada. prepulsor da serotonina, Exato. vai lhe trazer mais bem-estar e, consequentemente, você vai ter uma melhoria no seu sono, porque vai ter um aumento da produção de melatonina. Então vamos falar da melatonina e aí vamos olhar aqui algumas perguntas Fechou. Pronto. para cima. Melatonina, Pronto, cara, vamos lá. A Ah, Gustavão. melatonina em si, cara, ela, digamos assim, que ajuda na regulação do seu ciclo circadiano, como o Paulo falou, né? O que seria o ciclo circadiano? É justamente o conjunto de reações fisiológicas do nosso corpo que funciona como se fosse o nosso reloginho das reações químicas que estão dentro dele, entendeu? E a melatonina, ela vai auxiliar no funcionamento desse reloginho, fazendo com que haja uma melhora não só a qualidade do teu sono, mas também a indução dele. Ou seja, para as pessoas que não só têm uma péssima qualidade de sono, mas também têm dificuldade em pegar no sono, a melatonina é um hormônio que vai fazer total diferença em relação a essa questão, nesse quesito principal, né? E como ele falou, né, é uma cadeia de reações. O que seria o ideal, acho que para tudo na vida, né, é dar um passo de cada vez. Se você der um passo maior que a perna, você acaba tropeçando e caindo, Sim. né? Então, sempre começar do mais leve e, lógico, com as devidas, né, proporções, com aconselhamento, né, acompanhamento profissional, para justamente você não dar um passo maior que a perna, acabar caindo e sofrendo as consequências, né, em relação ao uso indevido de medicações, suplementos e fitoterápicos. Em relação aos fitoterápicos, a gente poderia puxar justamente esses que tu falou bem no início, que tu já conhece, que têm efeitos ansiolíticos já conhecidos, né? Cava-cava, passiflora, valeriana, eles tendem a ter um efeito ansiolítico já comprovado, que no final das contas vai fazer um trabalho ali de meio que dar aquela relaxada na mente antes de você dormir, antes de você pegar no sono, que é o processo de higiene do sono que a gente já está falando aqui. Diminuição de luz, quem sabe a diminuição de temperatura corporal, você pode tomar um banhozinho antes de dormir,
dormir, já diminui a temperatura corporal, vai lhe ajudar a pegar no sono. Porque o processo do sono tem toda essa cadeia de fatores que, no final das contas, você tem diminuição de pressão arterial, você tem regulação de pressão arterial, você tem recuperação, você tem eliminação como é que é o nome? Oxidantes, pronto. Você tem eliminação de oxidantes no período do sono. Então é interessante realmente que a gente tenha todo o ciclo de sono bem feito, né? E essa questão da higiene do sono, de se preparar para dormir, uma das coisas que eu poderia dar um toque para a galera é esse lance. Elimina as luzes primeiro. Vai lá, toma um banho, deixa um ambiente legal para você dormir. Quem sabe evita até fazer outras atividades em cima da cama, que no final das contas não é o que vocês estão pensando, galera. Mas Essas aí pode fazer, né? já dá para relaxar. Mas evita fazer outras atividades. Não, por exemplo, eu tô aqui com o notebook em cima da cama trabalhando. Pô, cara, separa aquele local ali só para realmente você dormir. Sua cabeça vai se acostumar com aquilo. No final das contas, você tá em cima da sua cama fazendo outras atividades. Então, sem se dormir. Então, querendo ou não, a gente vai se adaptando. É tudo questão de adaptação. Você cria uma associação em relação ao ambiente, ao que você faz naquele ambiente, né? E o Paulinho falou um negócio interessante, né? Que é aquilo que você faz na cama, né? Um ponto muito legal, né, é que, por exemplo, o orgasmo em si também melhora a sensação de relaxamento e vai te proporcionar um sono mais profundo. Bom saber, né? Ou seja, né? Faz parte do processo, faz parte do processo. Então é isso. Vamos agora abrir para as perguntas, né? Fechou. Vamos ver aqui algumas perguntas. Black Movie. Abração aí, meu irmão. A falta de sono, ela pode atrapalhar no processo de hipertrofia? É uma pergunta, uma dúvida aí de uma da galera que está assistindo nosso ao vivo aí. E aí, a bola vai para quem? Manda bala aí. Manda bala aí, Gustavo. Foi bom. Cara, eu acho não, né? Existem diversos fatores em relação à parte fisiológica que vai sim atrapalhar aquilo que é o processo de hipertrofia, tá? Hormonais, não hormonais, porém, para mim, não sei se para o Paulo, se ele concorda com isso, mas o aspecto mais importante que vai atrapalhar o processo de hipertrofia é a queda no rendimento de treino, tá? Por quê? Vamos lá. A maioria por exemplo, dos pacientes em que eu atendo que relatam um problema em relação à qualidade de sono, a primeira coisa que eu pergunto é: como é o rendimento do seu treino? O que você acha do rendimento do teu treino? E a resposta deles é sempre a mesma, né? Não, eu treino bem, treino pesado e tudo mais. Só que, quando a gente para ver o treino daquela pessoa, tá horrível, né? Porém, ela fala que dá o 100% dela. Só que existe uma coisa chamada que é percepção de esforço, né? E cada um tem a sua, né? Então, por exemplo, você tem uma má qualidade de sono, digamos assim, que é totalmente proporcional. Quanto pior você dorme, pior é a qualidade e o rendimento do seu treino. Por mais que você diga que você deu o seu 100% durante o treino, aquele 100% não seria 10 daquilo que teria que acontecer, digamos assim. Então, para mim, o fator principal que vai atrapalhar é justamente a questão do rendimento, tá? Ou seja, é totalmente proporcional. Quanto pior a qualidade de sono, pior o rendimento do treino. Piorando o rendimento do treino, você piora a sinalização, e isso vai fazer com que o processo de hipertrofia fique, digamos assim, não atenuado, né? E também o processo de emagrecimento, tá? Sim. Até porque o lance da melatonina, ela também é antioxidante. Então, ela tá lá naquela parte do processo do sono, que ela vai ser mais secretada na parte do sono profundo, que é o que a gente chama de sono REM, que é o sono que você realmente consegue sonhar, consegue ter o experimento de, quem sabe, até sensações ali, tipo, tô sonhando aqui que tô comendo alguma comida. Você, quem sabe, consegue até sentir o cheiro dessa comida, né? É por justamente você conseguir chegar num estágio de sono onde você está tendo total recuperação e o fator antioxidante da melatonina, que ela tem que ser secretada, né? Não só secretada, mas também ela pode ser suplementada, é justamente esse fator antioxidante que vai ajudar na recuperação do tecido muscular, que está ali fadigado, que está ali cansado, que foi microlesionado. Então, para processo de emagrecimento, para processo de hipertrofia, o sono é muito importante. Para emagrecimento também. Para os dois. Sim. Só uma coisa que eu acabei relembrando aqui sobre a parte de luminosidade, né? Uma dica para a galera,
né, é que ao acordar, não sei se você já ouviu falar, né, que falam que é sempre bom você pegar sol logo que você acorda e tudo mais, né? E isso tem sim correlação direta com a qualidade do seu sono na noite seguinte, tá? Então, assim que você acorda, tá? O que que é legal? Abrir janelas, abrir portas, deixar a luz do sol entrar. Ah, Gustavo, luminosidade artificial, a luz do meu quarto resolve? Não resolve, tá? Precisa ser luz natural, tá? Aquilo que é a intensidade da luminosidade não tem nem comparação, tá? Daquilo que é do sol, da luminosidade natural, comparado à luminosidade artificial, tá? Chega a ser 30, 40 vezes mais em relação a essa comparação, tá? E é bom porque vai haver uma melhora justamente naquilo que a gente falou No ciclo. anteriormente. Exatamente, o ciclo circadiano, ou Você seja, vai ter uma ativação do cortisol num horário que realmente tem que ter, né? Isso exatamente. aí que tu tá falando é sobre Sobre uma dica de melhora Dica para a de qualidade de melhora. sono. Dica de melhora. Exatamente, né, exatamente. Uma situação muito legal é que, por exemplo, na maioria dos meus pacientes que têm disponibilidade de tempo, é fazer o cardiozinho em jejum. O sol, pegar ali um solzinho, 30 minutinhos. Evitar aquele lance de acordar e ficar ali na cama, bolando para um lado e para o outro, tentando dormir mais um pouco, mesmo até nos finais de semana, porque no final das contas, em vez de tu já ir ativar o cortisol, que tem que ter ativação do cortisol, tu fica ali prolongando um pouco do processo da melatonina. E aí, consequentemente, esse ciclo circadiano vai acabar desregulando. Porque ainda tem esse lance de finais de semana. Por mais que você tenha sua liberdade, você pode dormir mais, no final das contas, não é interessante passar muito do que tá ali na semana. Quem Tem sabe uma colocar quebra ali. desse ciclo, né? Você tem uma quebra desse ciclo. O natural, fisiológico, é assim que a gente acorda, ter um pico de cortisol, que é para justamente ter aquela, né, despertar de Despertar. fato, né? Ou seja, se você dorme e acorda se sentindo um caco, né, o que normalmente Sim. acontece, tem algo de errado, tá? Tem algo de errado, principalmente relacionado à questão do cortisol, que é o hormônio que tá lá mais em alta assim que a gente acorda. Entendeu? Então você ficar retardando essa situação de ficar lá deitado, acordou, fica deitado, rolando pro lado pro outro, dá uma mexidinha no celular, Liga a vai, TV, pega o celular. exatamente, vai afetar aquilo que é o seu ciclo circadiano e, consequentemente, o teu sono na noite seguinte vai ficar afetado também. Então, qual é a dica que você daria para a galera que está ao vivo aí? Tempo de sono, acordou, já levanta, vai tentar fazer ali um EJ, que isso tudo contribui Com certeza, para a qualidade do sono. Então, é um assunto bem vasto, é um assunto... É multifatorial. É multifatorial. Realmente ele é multifatorial. Você falou do tempo, né? Por exemplo, o recomendado para uma pessoa adulta, em relação ao tempo em si, é de 7 a 9 horas por dia de sono, tá? Ininterrupto, né? E como o Paulo falou em relação às fases do sono, né? A fase REM, fase do sono profundo, é muito importante, né? Essa questão, por quê? Não sei se já aconteceu com você, mas tem a hora que a gente acorda antes do despertar do celular, né? Aí tá lá 10 minutinhos, mas você despertou. Aí você fala, pô, tem mais 10 minutinhos, vou dar uma cochiladazinha. Aí quando você cochila e acorda os 10 minutos depois, você tá um caco, né? É justamente porque você quebrou esse ciclo e, cara, consequentemente, você Tu vai... perdeu o pico de cortisol. Tu teve um pico Exatamente. de cortisol, despertou, tu podia ter já seguido o teu dia, só que aí tu foi dormir de novo. Quando tu Exato. acordou, o cortisol já não tá mais E lá. aí você se sente horrível, né? Então, tá numa situação dessa, acordou um pouquinho antes do horário, levanta, vai fazer o que você tem que fazer, cumpra as suas atividades, porque se você voltar a dormir, inevitavelmente você vai quebrar esse ciclo aí quando você acordar de novo, meu amigo. Vai ser 10 vezes pior. Falta 30 minutos, assim. Aí você, não, vou descansar aqui mais 20 minutos. Aí, às vezes, você acorda uma hora depois e bem Quebrar. cansado, quebrado. Exatamente, Bem exatamente. interessante mesmo. Então, a gente falou de muita coisa aqui, pessoal. Muito, muito proveitosa esse bate-papo, bem descontraído. Tiveram as perguntas, nós falamos da suplementação, né? Teve uma pergunta aqui que é até difícil, né? Assim, porque eles falaram, eu quero tomar um dos três, qual tomar? Né? Daqueles que vocês falaram. Melatonina, GABA ou 5-HTP? Eu, melatonina, né? Porque eu já tomo, eu me dou muito bem. Cara, quanto a essa questão, tá? Não se pode fazer uma recomendação sem se conhecer, sem saber da pessoa, o que que ela faz, como é essa situação. Então, a resposta é um clichê, mas depende. Tá? Relativo.
depende, né? Muito Depende de relativo. quem é, como é. Então não dá pra gente fazer indicação à torta e à direita, porque pode ser algo que vai fazer pior, né? Vai fazer algo pior relacionado à qualidade do teu sono. Então, procure o profissional adequado, né? Que ele vai fazer a indicação correta, desde o que utilizar, como utilizar e que quantidade utilizar. Não vai se automedicar, porque senão você pode acabar fazendo besteira. E a gente vai comentar sobre uma pergunta rápida aqui do Filipão, do Felipe Rodrigues. Ele falou para aquela pessoa que trabalha em escala, né? E aí atrapalha um pouco o sono. Aí eu encaixaria a melatonina. Seria Aí eu legal, encaixaria a seria melatonina. legal. Filipão, passa lá na LF, compra melatonina, meu irmão. Você que trabalha de escala, aí você é show de bola, viu? Porque, e no final das contas, quando a pessoa tem esse tipo de trabalho, que não tem um horário específico, ela pode trabalhar à noite, pode trabalhar de dia, essa questão do ciclo circadiano fica completamente prejudicada. Não se tem controle. Não se tem controle. Realmente Então, não tem. esse lance de você conseguir ter um pico de melatonina ali durante o sono, vai acabar que não vai acontecer. Às vezes a pessoa tem que dormir de dia, não tem a questão de baixa temperatura, a luminosidade é muito alta. Então, a melatonina seria a indicação para esses casos. Seria um bom aliado, sim, né? Normalmente, quando a gente fica refém daquilo que é a nossa rotina, não tem muito para onde correr, né? Realmente não tem muito para onde correr. Então, sim, seria legal a partir de suplementação de melatonina. Essa galera que gosta de dormir à tarde, depois do almoço, acaba que atrapalhando o sono à noite, depende né? muito Depende. do que a pessoa vai dormir ali. Exato, porque, por exemplo, né, tem muita gente que Depende do tempo, às vezes é um Exato. cochilozinho. depende de como tá o sistema também, né? Porque, por exemplo, tem Então muita depende gente. muito. Exato, né, cara? Por exemplo, cafeína, né? Vamos lá, cafeína. Tem muita gente que chega, ó, Gustavo, vou treinar à noite, tô extremamente exausto, tomo meu pré-treino e vou treinar. Tô nem aí. Consigo dormir bem. Pegar num sono não necessariamente é ter um sono de qualidade, tá? Então, de nada adianta você suplementar a cafeína e mesmo assim você pegar no sono, por quê? Um sistema cansado, ainda assim vai ser um sistema cansado. Então, pegar no sono, inevitavelmente vai acontecer, você vai precisar dormir. Agora, a qualidade com que ele vai acontecer, com 100% de certeza, vai ser afetado. Então, cara, depende muito, depende do tempo, depende de como está o sistema daquela pessoa, se está extremamente cansado, se pede um descanso ou não, então varia muito. Show de bola. Então é isso aí, nós só temos 2 minutos, pessoal. Bate-papo muito legal com essas feras aqui. Queria agradecer a presença deles dois, Paulinho, Gustavo. Eu que agradeço. Agradecer aos patrocinadores, né? Todos aqui estão passando aqui na tela, Seu Paleta, Rosângela, um abração, RN Consultoria, Fatene, Sanfit, um abraço, cheiro aí, Faustinho, né, e a Rani, né, tem toda essa turma, Jéssica também, Parada do Açaí, Ricardinho, tamo junto, meu irmão, e é isso aí. Pessoal, quero também, vamos olhar ali para a tela, já estamos finalizando, quer mandar um abraço para alguém, Paulinho, quer finalizar aí mandando um abraço, Gustavão? Pronto, queria, né, agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, né, dizer que é um prazer novamente estar disseminando informação para a galera de uma forma simples, de uma forma prática, né, não só para entendimento, mas também para auxiliar na prática, né, dos conceitos, para ajudar de fato, né, e queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, né, não só as pessoas que a gente não conhece, mas também para minha família que está assistindo aí, um abraço para vocês, viu? Galera, obrigadão pela audiência aí. No caso, sei que o tempo de todo mundo é corrido, mas quem pôde acompanhar com certeza tá saindo com boas informações aí relevantes. É isso aí, pessoal. O LF Podcast é um projeto massa, interessante. Toda semana nós estaremos trazendo aqui nutricionista, nutrólogo, atleta, fisiculturista, tudo, assim, correlacionado à saúde e bem-estar, certo? E é isso aí, quero mandar um abraço forte aí para a minha família, meu pai, a minha esposa, meus irmãos, toda a equipe da LF, né? Que se eu for falar é muita gente. Mandar um abraço para todos os nutricionistas da LF, certo? Do PECEM lá, temos a Larissa, temos a Lana Pitombeira, PECEM São Gonçalo, Paracuru, um abraço, Éder, forte abraço, meu irmão. E da LF Suplementos são muitos aqui da Calcaia. Não posso esquecer, mas um forte abraço para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Muito proveitosa essa live, essa podcast. E eu quero dar um abração aqui, meus parceiros,
Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Até semana que vem nós estaremos aqui. Valeu, galera. Valeu.